Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador profissional, cuidador familiar, terapeutas. Eu quero conversar com você sobre broncoaspirar. Quando o paciente idoso broncoaspira, quando o paciente com demência aspira, quando qualquer paciente, qualquer pessoa vem broncoaspirar, o que isso resulta? Quais são as nossas preocupações? Quando que nós devemos falar não para alguns alimentos? E aí, para eu falar da broncoaspiração, a broncoaspiração é quando o alimento muda a direção. Ele muda a direção e ao invés, né, de cair no esôfago, ele vai para as vias aéreas pulmonares. E aí ele fica aqui no tronco do pulmão. E nós precisamos abrir a ideia do engasgo. Quem não presenciou ou vivenciou o engasgo? Eu já vivenciei um engasgo dirigindo. Mas quantas outras pessoas não viu uma criança, ou até um idoso, ou um companheiro, alguém que está se engasgando? E a gente vê que a pessoa vai sufocando, vai ficando asfixiada. Então, é muito difícil para ele e para nós que estamos vendo. E nessa relação do engasgo, nós precisamos tomar algumas mudanças, algumas providências. E também a relação, o que fazer, o que eu vou fazer se o meu familiar que está ali engasgou. E geralmente o engasgo e a asfixia, a broncoaspiração, geralmente leva a pneumonia. E às vezes, naquele minuto mesmo que ele aspirou, pode sim, em pouco tempo, em poucos segundos, levar a uma outra lesão a nível cerebral, porque falta oxigênio no cérebro. E às vezes ocorre dele ir a óbito. Não precisa nem passar uma temporada, ele nem vai para o hospital. Ele broncoaspira, ele não consegue eliminar aquele alimento, aquele líquido, ou ele engole, sufoca com aquele alimento, e aí ele pode sim ocorrer e vir a óbito. Então, a gente precisa reconhecer algumas coisas. Vai chegar um momento, às vezes, que o nosso familiar, que o nosso paciente não vai mais ter condições de fazer, comer alimentos que soltam, que sejam, que esfarinham. Então, vamos pensar na farinha mesmo. Vamos pensar no biscoito, na bolacha, no biscoito de queijo. Já aconteceu de uma senhora, ela, a esposa, o senhor gostava muito do biscoito de queijo e várias vezes ele engasgava com o pão de queijo. Ele veio aí para a UTI porque continuou dando pão de queijo. E a realidade é que a gente precisa sim, ontem eu conversando com a nutricionista, dar o conforto do alimento. Ele gostava, mas dependendo do caso, a gente não pode continuar dando, porque ele pode sim broncoaspirar. Então, nesse caso, a gente tem que ter consciência de tirar alguns alimentos. E além disso, nós temos também a relação de sufocar com o próprio vômito. Quantos idosos não têm refluxo? E para isso eu quero abrir o leque de contar uma historinha rápida. Uma senhora que teve um AVC e que esse AVC foi gerando uma demência e o esposo cuidando dela.
E numa fase que ela estava muito debilitada, ela já tinha emagrecido, ela já não conseguia mais comer comidas sem que não fosse amassada, batida. E depois que ela acabou de tomar a sopa, eu creio que era no final da tarde, eu não me lembro mais, mas ela tomou aquela sopa e ela vomitou. Quando ela vomitou, ela perdeu o sentido, mas o que que aconteceu? Ela se engasgou. Ela se engasgou e naquele pequeno período, o esposo ficou muito preocupado e ligou para o médico. E o médico, pelo fato dela ter vomitado, ele acreditou que não precisava tomar nenhuma providência. E aí que a gente se engana. Se ele vomitou ou aspirou, né? A gente precisa sim abrir o leque de chamar a ambulância, chamar o pronto-socorro ou ir em direção ao médico. Ou chamar um fisioterapeuta para escutar. Ou você que tem a gasometria, verificar se a gasometria não baixou muito o oxigênio. Verificar os dados vitais. É importante que você não deixe para depois, quando acontecem esses fatos. A temperatura, a febre. Paciente com febre é uma interrogação de infecção. Se tem pneumonia, pode ter febre. Então, a gente precisa tirar alguns alimentos que esfarela. Eu falei farinha, né? Mas esfarela. E aí, suponhamos que ele broncoaspirou, e o que que você vai fazer? Há algum tempo atrás, eu passei para vocês a manobra de Heimlich. Essa manobra, ela ajuda todos nós. Aí você vai falar, não, mas eu não vou conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir no momento que você treinar e no momento de que você precisar, porque eu treinei algumas cuidadoras e a pessoa que nós estávamos cuidando engasgou e a pessoa foi lá e fez a manobra e desengasgou, melhorou, a pessoa voltou a respirar em alguns segundos. Então, no final, eu vou repetir essa manobra de Heimlich, mas o que acontece? Eu tenho ela tanto feita sentada, porque geralmente o paciente, às vezes, acontece de engasgar sentado, e tenho ela também em pé, porque suponhamos que esse nosso paciente idoso possa ficar em pé, nós também podemos fazer essa manobra na posição em pé. Então, tentamos ou vamos aprender para nos prevenir. E caso ocorra, né, de piorar o quadro, da gente não pensar duas vezes em levar para averiguar se tem uma pneumonia aspirativa. E com pneumonia aspirativa, geralmente precisa sim do tratamento. Só o médico vai poder nos dizer se o tratamento pode ser em casa, se pode ser no hospital, se vai ser só antibiótico, se vai ter que ter fisioterapia depois, porque geralmente depois da pneumonia nós precisamos melhorar a capacidade pulmonar, a capacidade de expansibilidade, de fortalecimento da musculatura pulmonar e cardíaca. Hoje, a minha preocupação é que muitas vezes o paciente continua colocando o alimento na mesa, onde esse alimento pode sim gerar uma complicação. E se nós podemos evitar, então nós devemos ter consciência, aceitar e não se negar que às vezes é melhor mudar a forma de dar esse alimento. Muito obrigada.
Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal, compartilhe o meu vídeo, compartilhe o seu medo, compartilhe a sua vivência, para que eu, dentro da minha capacidade, dentro da minha profissão, dentro da minha experiência, eu possa te ajudar, a ajudar o seu familiar, o seu paciente, ou você ajudar outras pessoas. Eu te espero no próximo vídeo.